Agora, né, a gente vai trazer mais aí um conteúdo que vai estar compilado na semana do evento, de forma mais didática, mas que é fundamental. A gente registrar tudo aquilo que a gente vê que está criando obstáculos para vocês, para a gente desmanchar e poder fazer com que vocês avancem mais rápido e com uma qualidade de trabalho melhor, né? Então, é basicamente isso que a gente espera para vocês e que consiga fazer isso de forma cíclica, né? Melhorar a qualidade aí da advocacia de vocês. Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! E um dos empecilhos muito comuns, assim, diário, que eu queria poder sacudir todos vocês, é em relação às vezes, a confiança que vocês têm na competência que vocês já adotam. Porque o que acontece? Como a gente falou no primeiro vídeo aí, em relação à gestão do tempo, investimento do tempo e o retorno pretendido, né? O investimento do teu tempo aí, aonde eu vou investir meu tempo para obter retornos naquela meta que eu quero alcançar, naquele projeto, naquele valor que eu estou identificando, o que acontece? Vocês acabam confundindo algumas coisas, alguns institutos, alguns planos. Quando a gente consegue metrificar várias etapas, a gente consegue identificar onde estão os erros, mas quando vocês estão sem métricas, trabalhando ali de forma artesanal, fica prejudicado essa questão de conseguir identificar o teu erro. E o que acontece? Às vezes vocês pegam conhecimentos que não são do trajeto da advocacia. Então, o que acontece? Vocês acabam incluindo no repertório de vocês um conhecimento que não vai ajudar o trajeto de vocês para a advocacia, para estabilizar profissionalmente a atividade de vocês. E por que isso ocorre? Basicamente porque vocês confundem o trajeto, por exemplo, de academia com o trajeto de um advogado associado empregado, e vocês confundem, por exemplo, com o trajeto de advocacia empreendimento. O exemplo mais simples que a gente tem em relação a isso é o título acadêmico. As pessoas vão para a pós-graduação esperando gerar competência, esperando ganhar experiência acadêmica que permita que ela advogue. Mas aquele trajeto não é próprio da advocacia empresarial, não é próprio da advocacia como empresa, né? Não a advocacia empresarial matéria, né? Vocês podem confundir, mas a advocacia como empresa. Por quê? Porque aquele título é de pesquisador. O trajeto é de pesquisa. Se tu quiser ser professor, este é o caminho. Mas tu não pode esperar, e aí a gente falou lá na primeira aula sobre investimento do teu tempo e o resultado pretendido, que tu invista teu tempo numa pós-graduação esperando que ela vai te garantir os frutos da autoridade, do nome, daquilo que um escritório, tu acha que é aquilo ali que faz um escritório, né? Então esse problema é muito sério, porque vocês confundem o currículo de expectativa que os escritórios têm para a vaga de vocês em relação a contratos de advogado júnior e sênior, que a gente tem hoje no mercado. A gente tem um currículo muito extenso, exigido para tu poder disputar uma vaga, né? Aí eles colocam ali como preferencialmente pós-graduado, tu fala, poxa, então eu tenho que ter esse currículo. E aí tu começa a te julgar, tu começa a te autoanalisar de forma injusta, falando, se eu preciso desse currículo para ocupar essa vaga, então eu não me sinto capaz de ter um escritório. Porque o meu currículo ainda não tem essa extensão. E isso é para uma vaga, não é para ser dono. Só que o currículo de dono, né, o currículo ali do escritório, para que tu tenha gestão e domine, profissionalize a tua atividade, te torne estável profissionalmente e financeiramente, é totalmente diferente daquele que está sendo a expectativa
do escritório como contratado. Por quê? Porque esse cara ele tem uma demanda muito grande e isso não vai mudar. Né? Algumas aulas ali a gente já traz esse cenário macro para vocês, que já estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube. A gente traz isso e vai diminuir, gente. Então, esse evento que a gente está fazendo, esses conteúdos que a gente está trazendo, é porque é uma necessidade que tu aprenda a construir a tua própria atividade, porque não significa que tu vai ter espaço no mercado para ti. Porque, olha só, no Brasil, a soma de todas as faculdades, a soma de todas elas, supera o número de universidades e faculdades de direito do mundo inteiro. A gente tem um curso que é barato. É biblioteca e professor. Não tem laboratório. Tá entendendo? Então é barato. O que vai acontecer? Vai expulsar cada vez mais jurista e advogado no mercado. E aí, por conta dessa oferta gigantesca de mão de obra, tu acha que o escritório vai aumentar o valor salarial deles por quê? Não vai aumentar. E ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, o que vai acontecer? Os escritórios vão ficar mais enxutos. Cada vez mais eles vão enxugar. Então é uma necessidade que tu aprenda a operacionalizar a tua atividade para que tu não tenha que aceitar uma vaga mal remunerada. Ainda mais em busca de uma experiência que muitas vezes, como eu estou te falando, ele vai operacionalizar o escritório e vai tentar ao máximo eliminar erros. E ao máximo eliminar erros é ao máximo eliminar a atividade do advogado, reduzindo ela para etapas pequenas. E aí eu não preciso de grandes cérebros para fazer isso. Aí tu vai lá e fica fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, só que como eu disse para vocês, a rotina é uma coisa que pode cegar vocês. Então se vocês continuarem nessa atividade de, eu tenho que achar uma vaga, né, num escritório para ganhar experiência, e aí quando tu chega lá, tu não ganha a experiência que tu esperava, porque tu está numa etapa muito singular daquele escritório, não consegue entender o todo, não consegue entender sobre a gestão da captação, sobre a divisão de recursos, né? E isso tudo vai dificultando, tu não consegue ali, tu acaba criando uma dependência que não é real para a advocacia. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu, porque comigo, né, uma história particular, quando eu era da faculdade, eu só tive a oportunidade de estagiar em escritório no terceiro semestre e durante 3 meses da faculdade. Por quê? Era uma bolsa muito baixa, consequência de coisas que eu só enxerguei depois, né? Mas eu não podia ficar ali porque minha família não tinha como sustentar, né, o meu dia a dia e a bolsa era muito baixa, então eu tive que ir para um estágio ali dentro de órgãos públicos, até alcançar o momento que eu cheguei lá no TRT. Mas qual é o grande ponto? Eu só tive a oportunidade de estagiar 3 meses no terceiro semestre, que eu não tinha tanto conhecimento para operacionalizar. E ainda julgava a área trabalhista. Um abraço aqui para o Cecinho, Cordovil, Felipe, o Fefe. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem essa problemática porque a gente imagina que o nosso currículo, ele, para ser dono de um escritório, ele necessita desse mesmo currículo que cobram inicialmente de pessoas que nem têm um RH preparado para diferenciar, mas elas usam essa quantidade de experiência exigida por conta da oferta gigantesca de advogados para o mercado. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava nesse estágio, eu tive uma perspectiva e um grande estalo ali que eu vou trazer para vocês superarem esse medo de: será que eu tenho competência para ser proprietário de um escritório, ser dono da minha atividade, agir de forma autônoma? Porque a gente fica com receio de não estar preparado, né? E aí eu vou te dar um caminho em relação a isso. Mas basicamente, quando eu estava ali no estágio, na minha cabeça, advogado sabia tudo. Advogado sabia tudo, ele sabia todas as respostas. Se ele se posicionasse numa área e um cliente chegasse até ele ia saber a resposta. Essa era a minha cabeça. Até que estou lá em um dia no escritório, o escritório do lado assim da minha sala onde ficavam os estagiários, ficava a sala de atendimento e dava para escutar ela atendendo. A advogada atendeu, né, que era a proprietária do escritório. A cliente saiu dali feliz da vida pela representação dela e eu, com meu estágio ainda muito leigo sobre o ramo jurídico, fiquei escutando, vi a mulher sair feliz da vida do escritório. E aí, quando ela saiu, fechou a porta, a proprietária chegou comigo e falou assim: a gente vai ter que estudar. Porque a gente tem aí uma demanda que era sobre jus petitório, jus possessório, né? Tinha uma diferença ali. Era uma demanda sobre direito real e ela não lembrava basicamente sobre as nuances daquele processo. E eu falei: como assim, cara? Eu imaginei que ela sabia tudo. E a cliente saiu muito satisfeita.
E agora ela tinha o tempo para estruturar ali a ação dela. Mas o que foi diferencial para ela naquele atendimento quando ela não sabia? Ela foi antiética? Não, claro que não. Porque não tem como tu saber todas as respostas. Isso não é real. E ainda é importante vocês entenderem que vocês vão pegar causas que não vão ter repertório para ser 100% repetível de uma outra situação, porque vocês estão acostumados, mal acostumados assim, com uma ideia de jurisprudência, né? Então sempre são causas, né, que eu posso repetir. São casos que eu posso repetir, casos que eu posso repetir. Sempre alguém fez. Só que se sempre alguém fez, tu sempre é o segundo. Só que na advocacia isso não existe. Porque primeiro tu não vai ter acesso a todos os casos similares, tá? Mas existe uma estrutura, existe uma forma de atendimento. E quando o cliente vai atrás de ti, não é pelo direito material, por esse gabarito que vocês acham que vocês têm que ter, que ele vai atrás de ti. Isso é tão verdade que se vocês olharem ao redor de vocês, tem muita gente que é pesquisadora, que é ali um professor fenomenal, tem uma didática sinistra. Aqueles professores que encantam a gente mesmo, mas quando tu vai analisar a atividade dele de advocacia, pode ser que ele não queira aquilo, mas ele não é tão reconhecido quanto a gente reconhece ele, teoricamente, dentro ali da doutrina, do campo doutrinário de pesquisa. E isso é normal, porque são campos divergentes. Quem vai se empoderar, se entregar à advocacia, vai ter que dominar outras ferramentas. Não basta o campo jurídico, só que vocês têm, por amor ao saber, por gostar de ler, por gostar de estudar, vocês têm uma análise de viabilidade jurídica muito boa, tá? Vocês gostam muito de estudar, mas aí chega um determinado momento que esse excesso não beneficia a prática, o sustento do teu escritório. A gente chama isso de obesidade cerebral. Porque tu não está exercendo aquilo, então fica acumulando, tu nunca te acha preparado e tu nunca vai te sentir preparado. Então esses títulos acadêmicos que tu coloca dentro do teu currículo, não são eles que vão te capacitar para ter um escritório. E o que foi que essa advogada fez, que basicamente é o que eu percebo, é o que a gente instrui, é o que a gente treina todo mundo que vem até nós como alunos, que o teu cliente, o que ele não vai dominar, porque no Google tu pode encontrar tudo de direito material. Ele vai pesquisar a situação para ver se está certo ou errado e ele vai ter resposta. E se tu é um advogado que pode ser substituído por um Google, por um livro que vai estar disponível daqui a pouco e cada vez mais de forma simplista, né, traduzido, se tu pode ser substituído, tu vai ficar aí pelo mercado. Só que a grande questão, quando ele te procura, é que tem uma coisa que ele pode pesquisar no Google quantas vezes ele quiser e ele não vai entender. E se chama direito processual. Organização administrativa do teu escritório. Por quê? Porque são organizações que deixam o teu escritório transparente, são etapas que ele não conhece. Não dá para entender sobre isso. Então, o direito processual é basicamente... O que é o direito processual para vocês entenderem como ele é diferente, como ele é eficaz. É a mesma coisa que quando tu vai no médico e o médico fala assim, olha, tu estás gripado. Aí tu fala, nossa, eu sei que eu estou gripado. Eu pesquisei os sintomas, eu vi que é gripe, eu já tive gripe 10 vezes. Eu sei que eu tenho gripe. É essa a resposta que eu estou procurando? Não, eu estou procurando tratamento. Eu quero saber como é que trata, porque eu já tentei tratar do jeito que eu conheço e não consegui. Eu já tentei tratar dessa relação de emprego como empregador e não consegui. Como é que eu trato isso aqui? Isso se chama direito processual. É o tratamento. É a forma de tratamento. E a tua forma de tratamento que vai diferenciar o resultado que ele vai alcançar. Tanto administrativamente no escritório, aquilo que tu pode controlar e deixar transparente ele confortável, que tu tem as etapas para poder ele se curar dessa doença, usando a analogia aí que eu usei quando tu procura um médico, se curar dessa relação injusta, reparar os danos que ele sofreu, satisfazer os danos que ele sofreu, tudo isso é o direito processual. Ele faz muita diferença para o advogado. E é basicamente isso que a advogada naquele dia dominava. Ela sabia qual ação que ela ia entrar. Ela sabia quanto tempo ia demorar. Ela tinha a experiência ali sobre o caminho a ser perseguido, mas ela precisava ali, vamos dizer, dosar qual o teu peso, bora ver quanto de remédio eu vou te dar, eu tenho que analisar aqui algumas questões singulares do teu caso para adequar melhor o teu tratamento, mas eu já sei o caminho. Então ela deu a resposta de que existia um tratamento que iria ser cumprido e seguido segundo a representação dela,
a cliente ficou tranquila. E basicamente é isso que vocês têm que ter noção. Vocês já estão preparados. Vocês já têm muita competência. Porque o que vocês não têm, vocês podem ser justos, falar para o teu cliente. Eu já falei isso N vezes. Essa soberba, esse ego de querer saber tudo, querer estar nesse local diferenciado, não precisa disso. Sabe por quê? Uma das grandes questões que a gente vai trazer aqui em pauta para vocês, antes do evento até, mas que vai ser tratado no evento, é que as demandas comuns, elas têm muita relevância. Aquelas demandas que vocês acham batido, que não desafia vocês intelectualmente em doutrina, em teoria, elas são fenomenais para a vida real. Fenomenais. Porque são ações seguras e que constantemente são violadas. E que o teu cliente vai perceber, porque é um direito básico. Se é um direito básico, ele vai falar, olha, estou me dando um direito básico meu aqui. Ele vai sentir um impacto e vai te procurar. E isso é bom. Só que as pessoas acham que eu sou, tu é contra título? Claro que não. É muito bom saber mais, mas tu tem que saber, como a gente começou toda essa série de aquecimento aí para o estágio trabalhista, para a semana do estágio trabalhista, com a gestão do investimento de tempo e retorno. Tu tem que ter noção do quanto tu está investindo de tempo em uma capacitação para quanto de retorno tu vai obter de volta. Então não dá para tu ficar fingindo que não vê que algumas coisas que tu está investindo tempo, como preencher o teu currículo Lattes, não vão sustentar teu escritório, um papel. Sabe quantas pessoas, quantos clientes me perguntaram titulação durante todo o meu período de advocacia? Nunca. Nunca. Os nossos clientes, o nosso nicho, principalmente aqui da área trabalhista, quando a gente atende empregado, a gente ainda tem confusões, coisas que eles não dominam, que eles perguntam, por exemplo, tu é advogado com OAB? Foi o máximo de pergunta que eu já tive, porque ele não sabia diferenciar isso. Outros clientes mais qualificados com a função, eles não perguntam, eles já têm como pressuposto que se tu é advogado, tem OAB. Mas tem gente que pergunta isso. E tu tá preocupado em ganhar um currículo Lattes gigantesco, porque tu associou mal que se estão pedindo esse currículo em um escritório com uma vaga que tu não considera adequada, tu acha que tu tem que ter muito mais do que aquilo para ser proprietário da tua própria atividade, para poder te posicionar como um advogado autônomo. E não é isso. São outros quesitos, são outros jogos, é outra jornada. Não dá para tu querer basear todo o teu escritório só na quantidade de conhecimento que tu tem aqui na tua cabeça. Tu vai ter que operacionalizar isso e tomar conta de outras competências, que é basicamente o que a gente preparou para vocês lá na Semana do Estágio Trabalhista e aqui nessa série de vídeos, para que vocês já cheguem lá mais preparados e absorvam melhor o conhecimento e todo o ciclo de gestão que a gente está entregando para vocês. Então essa titulação, ela vem de uma confusão da falta de conhecimento das métricas que vocês têm que ter para o escritório e aí vocês bagunçam. Basicamente, vocês pegam o direito material e colocam em todas as etapas do escritório. Captação, como é que eu capto melhor? Eu tenho que saber mais direito material. Como é que eu tenho maior resultado no processo? Eu tenho que saber mais direito material. Só nesses dois pontos você já vê que isso é irreal e ineficaz. Porque nem todo mundo vai atrás de ti por causa do teu currículo, vai saber por causa do teu currículo. Tem muita gente e isso demanda um tempo gigantesco. Se tu for querer basear a tua atividade no quanto de titulação tu pode botar no teu currículo, tu vai ter que esperar 6 anos aí no mínimo, para 6, 8 anos, para poder começar um escritório. Isso é absurdo. Quem colocou isso na tua cabeça? Foi esse cenário. Mas tu tem que prestar atenção, começar a analisar criticamente e ver que não é isso. Não é essa a resposta. Tanto não é, como eu falei para vocês um pouco antes, a gente tem advogados aí que conseguem sustentar a sua atividade de forma tranquila, estável, e não tem a titulação que outras pessoas têm, mas não conseguem sustentar o escritório igual a ele. Por quê? Porque ele tomou conta das outras competências. Aí eu vou falar, mas mais direito material não é mais resultado no processo? Depende. Que matéria tu está tratando? A matéria que tu está tratando dentro do processo é realmente essa singular, que demanda de doutrina e discussões mais complexas para poder eu ter uma diferenciação, um distinguish no processo? Porque se não for, para que tu está entrando em uma matéria absurda? Engajando tempo e energia numa matéria que já está consolidada.
Tu percebeu que o direito material não é o que vai te trazer mais segurança para aquele processo? Se a matéria não for uma matéria de diferenciação. E detalhe, é isso que eu quero que vocês percebam, como as coisas, quando a gente vai entendendo as métricas e as etapas, elas vão se esclarecendo. Se a regra não é ter essa diferenciação, se a regra não é esses processos atípicos, o que vai sustentar o teu escritório, tu acha? São as matérias comuns. Matérias que vocês dominam, matérias que vocês já ultrapassaram. Que para vocês, às vezes, é tedioso, porque vocês já dominam aquilo e têm certeza sobre aquela resposta. Aí cabe a discussão teórica, o aumento do conhecimento, sim, mas lembrando, o investimento de tempo para agregar conhecimento é bom, mas quando tu está falando de resultado, que a gente está falando aqui de profissionalismo da tua advocacia, de profissionalizar a tua atividade, não dá para ser infantil, como se qualquer perda de tempo, não, estou agregando mais conhecimento. Não, a gente tem que ir atrás daquilo que vai trazer resultado para tu poder continuar, inclusive, estudando. Porque se tu não tiver resultado, e aí, como é que tu vai continuar estudando? Como é que tu vai continuar sustentando a tua sede de saber? Tá entendendo? Então, a gente tem que tratar com maturidade algumas coisas. E esse ponto é muito importante de eu distinguir de vocês para dizer para vocês que essa experiência que vocês estão procurando, estão achando que vocês não têm, vocês têm que estudar. Só as outras etapas do escritório para poder construir aí um mapa que tu comece a cumprir os passos. Então assiste as aulas que a gente já disponibilizou, vai para o evento e começa a procurar negócios para comparar, para entender os nichos e tudo mais, porque esse é o exercício. Arranja um cliente. Eu tô com medo, Lima. Esse é outro ponto. Se tu tá com medo de errar, não fica com medo. Tu não vai ser lembrado por esse erro. Esquece, tu vai ser lembrado por uma constância. Não é um erro que vai te jogar fora do jogo. Assim como se tu ganhar um processo, não é isso que vai te determinar que tu vai ficar lá. Não adianta. Isso é irreal. Porque se tu acertar uma vez, não é isso que tu vai falar, olha, eu ganhei essa ação, acabou. Então depois que eu ganhei a primeira já está tudo certo? Não está nada garantido. Eu perdi, já está tudo resolvido? Não está nada resolvido. Eu preciso de um processo cíclico. Por isso que eu falei para vocês, basta eu ensinar vocês a ganharem 3 mil reais? Claro que não. Senão, eu precisava dar, 40 minutos pronto. Ia ganhar uma vez. Mas ia saber fazer de novo? Não. O que importa é eu continuar construindo uma constância de faturamento. Porque senão eu não vou conseguir me sustentar. Esse é um ponto muito claro. Então, basicamente, vai lá e faz um processo. Porque é ele que vai te dar a experiência da captação do início até o fim daquele resultado. Isso que vai te levar a diferenciar em relação a todo mundo. Enquanto um chega com um currículo Lattes gigantesco e tu chega dizendo, eu já fiz isso aqui e tenho uma resposta. Eu sei o caminho disso aqui e tenho uma resposta. O que tu acha que o cliente vai querer? E esse negócio de direito material, eu vou ficar arrotando direito material para ele, não adianta. Isso cada vez mais vai ser minorado a importância, porque como eu disse para vocês, ele vai jogar no Google e vai descobrir. As situações diferenciais que ele não vai compreender, que ele não entendeu esse ponto. Entenda, são excessivas. E se são excessivas, não é isso que vai construir o seu escritório. E se são excessivas e tu quer construir um escritório com matérias de exceção, dá para fazer. Dá para ter esse plano. Eu quero trabalhar sobre esse regime de exceção. Tu vai conseguir construir o plano, mas tu precisa de fundamentos para fazer isso. E tu tem que entender que se são matérias de distinguish, se são matérias diferenciadas e excessivas, o que vai acontecer? Vai subir. Vai para outro grau de jurisdição. E se vai para outro grau de jurisdição porque a gente quer discussão, a gente quer que se consolide, a gente quer ter uma resposta, trazer para o resultado positivo para o outro lado também. Se é de uma situação diferencial, o outro lado não vai simplesmente deixar para lá. Ele vai discutir aonde ele pode discutir. E vai subir o processo. Se vai subir o processo, vai ter mais tempo. Agora, se é um direito básico, se é um direito simples, se é um direito que já está consolidado, aqueles que vocês desprezam e acham que não serve, serve muito, porque o processo é mais rápido. E se o processo é mais rápido, você tem a resposta mais rápida. E eu posso pegar todos os processos do escritório e expor para vocês. O que vai... Não posso fazer isso, né? Porque senão é sigiloso os processos de trabalho, para quem não sabe. Não pode ser assim. A gente tem que, toda vez que a gente compartilha, a gente tem que editar o documento para não aparecer nome e número do processo, né? Porque senão eu posso expor aí um empregado e até mesmo a empresa. Mas, de todo modo, o que acontece? Se a gente pega esses processos, tu vai sim encontrar matérias diferenciais. Mas tu vai encontrar em maioria, tanto em quantidade, quanto em números de ações, quanto dentro daquele processo. Por exemplo, eu tenho 10 pedidos no processo.
2 são matérias distintas. 8 são matérias que todo mundo domina. Então, esse currículo Lattes que tu está procurando, tu está confundindo as coisas. Tu tem que entender outras etapas. E aí, tu pode sim construir o teu negócio na matéria que tu domina. A matéria que tu não domina, sabe o que tu vai fazer? Tu vai dizer não. Tu vai falar, olha, essa matéria eu não atuo. Pronto. Doeu? Machucou teu ego? Só diz que tu não atua nessa matéria e acabou. Ah, entendi. Esse processo é uma diferenciação da área que eu atuo. Aí, mas eu vou perder esse cliente. Sim, mas aqui tu vai melhorar o marketing para atingir mais vezes o cliente que tu te dispôs a atender. Tu tá vendo quando tu enxerga as métricas, fica mais fácil? Só que essa confusão vem dessas questões que eu estou mostrando para vocês, de pegar caminhos diversos que levam para lugares diferentes e misturar tudo. Bagunçar as coisas. Não façam isso. Tá? Quando eu iniciei a minha atividade em direcionamento de escritório, eu ainda não tinha nem me formado. Isso é uma história que eu conto lá no evento de estágio trabalhista. Eu comecei ali a direcionar, e por que eu entendi? Como é que deixaram para mim direcionar o escritório? Como foi que eles decidiram? Olha, pode direcionar. Porque eu tinha estudado. Simples. Eu fui lá e fui agregando. Só que assim, não é tão simples porque eu demandei muito tempo de estudo, pegando matérias e encaixando dentro daquilo que eu estava dentro do direito do ramo que eu queria trabalhar, né? Porque a gente tem matérias de marketing jurídico, a gente tem matérias de empreendedorismo jurídico, a gente tem matérias de gestão de projeto, a gente tem matérias de... Todas essas etapas se ramificam em vários pontos, e aí tu vai aprendendo os conceitos e fundamentos e vai afunilando para a tua atividade, para o teu escritório, para onde tu vai te posicionar, fazendo as análises conforme que tu vai aprendendo dentro da tua perspectiva ali que tu quer atuar. E às vezes vai se encaixar, e às vezes ele vai falar, opa, você está fazendo errado, ou você muda isso aqui, ou vai dar errado. E aí tu vai lá e testa, e depois corrige, testa e corrige. E é assim que tu vai ganhar experiência. É assim que tu vai trazer resultado. E toda vez que tu entregar resultado para o teu cliente, ele não vai querer saber. Eu tenho certeza absoluta, que se eu entregasse resultado e não tivesse a carteira do OAB, algum advogado ia querer que eu instruísse ele mesmo sem carteira. Ele ia querer, e o cliente, se a gente falasse para ele, olha, esse moleque aí não tem carteira, mas ele quer instruir tudo, e ele já ganhou 200 processos. Pode chegar outro com currículo de doutor em outra área, ele não está nem aí. Porque a vida real, o empreendedorismo é diferente. É diferente. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei, meu Deus, cara, como é que pode? Eu achava que, enfim, para eu me tornar advogado, eu tinha que dominar tudo. Tudo. Eu tinha que saber 100% das respostas dentro da área que eu estivesse me posicionando. E eu achava um absurdo, eu estudava muito, porque eu tinha que dominar muitas áreas. O escritório que eu participei lá no início, claro que não foi ele que me entregou a experiência para advogar, não, mas aí quando tu vai lá e te coloca no jogo, aí existe um problema, tá? E aqui esse problema é muito óbvio quando a gente coloca aqui, é que é o seguinte, existe um mapa para tu alcançar uma vaga em um concurso. Diversos. Existe um mapa que te dão para tu conseguir uma vaga em um escritório. Tá? Tu vai investir lá teu tempo, vai seguir aquele espaço. Advocacia. Até a advocacia, quando tu vai fazer a prova, até ali é concurso, como a gente falou na última aula. Até ali era concurso. Não tem nada a ver o depois dali. Depois que tu pega a carteira, aí já é outro jogo. Aí vocês confundem as coisas. Tá? E aí esse mapa? Não tem, velho. Aí esse foi o mapa que a gente trabalhou para construir. E que vocês vão ter que construir também. Vocês vão poder usufruir de tudo aquilo que a gente construiu, de tudo que a gente colocou. Mas se tu estiver assistindo aqui para agregar conhecimento para outro nicho que tu está atuando, tu vai ter que construir um mapa. A partir dos fundamentos que vocês estão colhendo. Por quê? Porque a advocacia ainda trabalhava de forma muito artesanal. Agora ela vem se especializando e aí o resultado vai ser o que eu estou falando para vocês. Não vai ter vaga de valor dentro de escritório. Mais tecnologia, mais enxuto o escritório, mais operação em etapas e mais vezes tu vai ter que ter a necessidade, se tu quiser ganhar dinheiro, de construir a tua própria autonomia profissional e autonomia financeira. Não tem para onde fugir. Não tem como mudar esse cenário por tudo aquilo que a gente já falou aqui.
E aí tu tá brigando pela titulação. Quando eu fiz pós-graduação, eu estava fazendo o 2º ano de curso de empreendedorismo jurídico. E aí lá, direcionando o escritório. Claro, tu acha que eu tirava da minha cabeça? Eu sou um engenheiro? Não sou. Eu só vou lá, pego a experiência, vou lá e vou colhendo. Aí eu vou exercitando. Eu sabia que eu tinha que fazer funcionar. Era o único jeito de eu preencher e buscar os valores que eu estava procurando na minha vida. Que era tempo flexível e a oportunidade de ganhar dinheiro para dar oportunidade para as pessoas que são meus familiares. Então, o único jeito de fazer isso não era me associar no escritório. Eu sabia que investir tempo ali ia demorar anos e anos e eu não queria isso. E eu sabia que não ia entregar o quanto eu queria. Então eu tinha que construir o meu. E aí fui construindo. E é assim que tu vai construir o teu também. É assim. Ah, eu tô com medo. Não fica. Não fica. Não fica porque tem onde tu acertar e testar e tem possibilidade de erro. O problema é que as pessoas falam, se eu errar, tu vai errar, mano. Esqueça. Tu vai errar em qualquer desses percursos que tu escolher aí. Mas se tu vier pra cá, provavelmente vai errar um pouco menos porque a gente tem algo já planejado. Né? Mas tu vai errar de qualquer forma. Se eu te disser, faz A, B, C, do nada a gente conhece. Tu vai fazer A, C, D. Eu falo, não pode. Eu falo pra ti, olha, tua meta, o teu ciclo é esse. Aí a pessoa vai lá e muda alguma métrica achando que ela descobriu uma coisa, mas teve uma ideia, colocou. Aí mexeu nas métricas e falou, não pode, porque tem que ser encaixado aqui. Como eu falei para vocês, quero trabalhar com processos que tenham alto valor e alta complexidade. Pode, mas o teu ciclo provavelmente vai ser maior. Porque se tem alto valor, a empresa recorre. Se tem alta complexidade, a gente vai ter uma discussão estendida. É simples. Agora, né, que a gente sabe, não é tão simples assim. Essas visualizações tu só vai entender se tu te debruçar nisso. Agora, tu acha que tu vai encontrar isso na pós-graduação? Quando eu ia pra pós-graduação, gente, eu ficava com muita raiva. Tu não tem noção. A experiência que eu tive em relação à pós-graduação nesse ponto era porque eu estava preocupado em fazer meu escritório funcionar. Então, se eu estava preocupado em fazer meu escritório funcionar e estava lá tendo que fazer um artigo, eu ficava meio bolado. A mesma coisa no último ano de faculdade. Eu já tinha ganhado a oportunidade de exercer a advocacia e direcionar ela dentro de um escritório. E aí eu tinha que ir para a faculdade, ver direito agrário e fazer uma prova. Amo direito agrário, teoricamente, mas eu precisava vencer o meu projeto. Eu ficava irritado. Claro que eu ia ficar irritado. Então é a mesma experiência de vocês que às vezes escolhem isso, só que isso, de novo, estou viciado nessa palavra, traz um conforto psicológico. Tu cumprir um ato que as pessoas externamente a ti acreditam que vai te contribuir para alcançar aquele resultado. Então fala, eu vou me inscrever numa pós, porque está todo mundo se inscrevendo numa pós. Se eu tiver me inscrito numa pós, os meus stakeholders, né? Eu acho que eu não usei ainda esse termo aqui nas lives, mas eu acho que foi numa das aulas que a gente disponibilizou no YouTube, mas quando eu estava fazendo o curso lá de gestão de projetos, a gente usava essa palavra, stakeholders, que são as pessoas, as pessoas que podem influenciar no teu projeto. Eu não sei qual é o teu contexto familiar, o teu contexto de empreendimento, mas existem pessoas que podem influenciar no teu projeto e é importante que o teu projeto seja claro para que tu peça o apoio dessas pessoas. Só que às vezes as pessoas estão te cobrando, bora, vai lá, só que não é tão fácil para a advocacia, porque como eu disse, não tem um mapa. Mas bora lá, no meu contexto familiar, se eu tenho um sócio, se eu tenho, sei lá, um marido, se eu tenho a minha mãe, meu pai, eu não sei quem é o suporte de vocês em relação a isso. No meu eu já não tinha mais, os meus stakeholders seriam esses familiares, porque mesmo que eles não me pagassem coisas, se eles tentassem me porrinhar a cabeça, eles iam conseguir. Então eu tenho que contar com o apoio dele para poder continuar o meu projeto. E aí, aí essas pessoas, às vezes tu quer agradar elas para elas não te incomodarem, aí tu te inscreve numa pós. Ela fala, tá fazendo pós. Porque isso dá um conforto psicológico, ela se sente confortável, mas aí tu tem que explicar. Falar, olha, a pós-graduação não vai me contribuir para isso, eu sei que tu acha isso. As pessoas que fazem pós-graduação, tá certo, pode fazer, mas tu tem que entender que o tempo de investimento ali que tu tá investindo lá, tu podia estar investindo em outro conhecimento. Outro conhecimento de gestão, outro conhecimento de marketing, outro conhecimento de empreendedorismo. Porque, como eu disse, não precisa alcançar os 100% nisso logo. Quando tu alcançar partes de cada um desses, eles já vão trazer partes de resultado. E isso vai te motivar a continuar prosseguindo. Tu acha que o meu marketing sempre foi sensacional.
Existia uma frase que um cara falava, eu ficava falando, não, eu vou tentar, eu posso ir, tu pode ir contra, eu vou te falar uma coisa que tu pode tentar ir contra, mas tu não vai conseguir. Que é quando tu começar a tua campanha de marketing, quando começar a te posicionar, tu vai falar assim, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Mas quando passar um ano, eu tenho certeza que tu vai olhar para trás e falar assim, uma merda, como é que eu tive coragem de postar isso? E tu pode, sei lá, estudar muito e fazer tudo o que tu quiser. Daqui a um ano eu tenho certeza que tu vai olhar e falar, cara, olha o que eu estou fazendo. E olha o que eu fazia antes. Porque é normal, faz parte do processo, mas isso não vai te jogar fora do jogo. Isso vai te colocar em parte devagar no jogo e tu já vai começar a receber. Ganhar é importante. Entendeu? Então, assim, é essa questão. Vocês têm que entender que a titulação, ela é benéfica, mas não é ela que vai te garantir a posição na advocacia. Não é. E às vezes é melhor deixar ela para depois. Porque se tu quiser, eu não sei o teu contexto. Tá? Eu estou trabalhando aqui com pessoas que querem resultado. Gestão. Marketing ou gestão? Gestão. Tá? Se tu estudar marketing, tu pode aplicar o marketing numa proporção menor. Por quê? Não existe processo. Como é que eu vou testar meu processo como é que eu vou conseguir testar, alcançar resultados se eu não tenho nenhum cliente? Né? Tu precisa de um cliente. Então o marketing ele é importante para tu alcançar essa captação. Só que eu tenho certeza absoluta que se tu te posicionar com o marketing numa estratégia menor, se estudar marketing muito, o que pode acontecer? Qual é o risco disso? Eu comecei pelo marketing, depois eu vou ver como vai ficar. O risco é eu pegar muitos clientes, vamos lá, acertei, estudei muito marketing, eu sei muito sobre marketing. Aí eu vou agregar cliente que é infrutífero. Tá? Eu tenho que aprender sobre gestão para que eu possa receber esses clientes. Mas tu pode iniciar o teu marketing, porque se tu ainda não domina tanto ele, ou se tu domina bastante e usa ele numa proporção menor, tu pode fazer os testes a partir daqueles clientes que chegarem. Então a gente chama isso de MVP. É o mínimo produto viável. Tu vai fazer um teste pequenininho. Então tu faz o teu marketing, como eu disse, eu estudei marketing, veio 5 clientes. Aí eu vou lá e pego, olha, isso é importante. Vai aparecer para vocês, não são clientes, são prospectos. Por que essa diferenciação é importante? Porque as pessoas chegam para vocês e falam assim, olha, eu tenho um cliente para ti. Como que ela sabe que ela tem um cliente para mim? Ela não tem como ela saber, porque ela precisa conhecer meu negócio para saber quem é o cliente que eu estou pretendendo atender. E aí ela fala porque ela tem uma indicação Só que às vezes aquela pessoa é igual, eu dou um exemplo do restaurante, a pessoa tem fome, mas ela não tem dinheiro para pagar. A pessoa quer a representação do advogado, mas ela não tem dinheiro para pagar. E se tu atender ela por sacerdócio, tu pode te quebrar. E tu precisa sustentar primeiro o teu contexto, a tua atividade, para tu poder continuar prosseguindo. É como eu disse, eu quero fazer pós, faça. Mas primeiro aprenda a fazer seu dinheiro. Não bote a culpa na pós-graduação, na titulação que tu não tem, sobre o advogar. Porque tu pode sim começar a advogar com as competências que tu já domina. Vocês têm a competência para acessar esses conhecimentos. E quem coloca aí um monte de atividade de titulação para vocês, não é bem não é isso, cara. Não é. Isso daí, se tu quiser ir para o ramo da academia, como eu disse, cada percurso, cada trajeto leva a um ponto, a um destino. E o trajeto acadêmico, ele é próprio da academia. Lá tu pode discutir matéria sem analisar a viabilidade financeira daquela matéria. Tu pode discutir por teorização, porque é importante progredir o conhecimento. Mas dentro do ramo jurídico empresarial, advocacia, eu vou advogar. Quero advogar agora. Tu pode ficar teorizando matérias que não vão te trazer rentabilidade, se tu fizer isso, teu escritório vai quebrar. Então é próprio do exercício da advocacia que tu exercite, e é difícil eu falar para ti, olha, a gente construiu todo esse mapa e tudo mais, mas tu tem que botar a tua atividade à frente, começar a iniciar essa atividade, faz numa proporção menor se tu não está em segurança, para tu não te colocar em risco, mas é ali que tu vai começar a aprender, porque tu vai começar a diferenciar as etapas e estudar elas de forma diferente e aplicar e aprender. Por quê? Porque a advocacia, infelizmente, ainda fala de muitas situações que são completamente acessórias. Foi o que a gente falou na última aula, na última live aqui de tarde. A gente discute situações acessórias que não são as essenciais para um escritório. E a titulação é uma dessas que é acessória. Ela é acessória. Principalmente
se ela não vai ser utilizada. Tem gente que tem um monte de titulação, mas atua em outra área, pronto. São tantas coisas óbvias que eu podia falar aqui, eu não estou indo contra a academia, mas tu tem que entender que a academia é para academia. E para escritório de advocacia não é essa a análise. Não é isso. Você tem que parar, debruçar e testar. Vai lá e bota tua cara numa proporção menor que tu vai ter a resposta do mercado sobre isso. Aí quando falarem, mas não é melhor tu fazer uma pós, não sei o quê, ele não estudou. Ele está confundindo. Mas tu estudou, tu veio aqui e aprendeu. Tu tá aí buscando conhecimento, então tu tem que confiar em ti. Confia em ti. Eu sei que tu tá te colocando em discussão e não tá confiando em ti, porque o mercado manda essas mensagens de eu preciso de um currículo Lattes gigantesco, de anos de experiência para te dar uma vaga júnior. Isso ofende qualquer pessoa. Ofende uma classe inteira. Não à toa a gente veio para cá. Porque eu falei, eu sei que esse negócio vai quebrar. E isso vai manchar, vai diminuir ali a visão da nossa profissão. E a gente tem que aumentar isso aí. Como é que eu vou aumentar isso aí? Aí a gente fez todo esse rolê aqui por anos. Né? Para poder chegar até aqui e falar para vocês, olha, faz isso aqui. Porque isso aqui vai dar erro e não vai melhorar. Porque o contexto é esse. Vai sair mais advogado, a tecnologia vai diminuir a necessidade desse, e eles vão fazer matéria repetitiva. Já peguei lá no primeiro escritório que realmente foi próprio, que eu botei meu nome lá, assinei antes de direcionar esse, antes de eu me informar. Quando eu coloquei lá meu nome, tinha uma colega que atuava numa carta da Vale, cara. Ela atuava numa carta da Vale. Então o advogado fala, cara, ela atuava numa carta da Vale, olha o tamanho, né, da atividade jurídica dela. Mas ela não ganhava nem R$2.000. Na primeira, e fazia um Ctrl-C, cuidava de 200 processos, fazia um Ctrl-C, Ctrl-V. Quando ela chegou no escritório, ela tinha suas titulações, tinha sua experiência naquele escritório, chegou no escritório, entregou uma contestação para ela. Naquela época, eu ainda cheguei a atender 2 empregadores ali, nunca foi o nosso nicho. Mas aí, ela, enfim, situações singulares ali do início da carreira, ela foi atender o empregador. E a gente instruiu ela em diversos pontos. Num processo, depois de ter passado um ano lá, naquele escritório, ela falou, olha, gente, o que eu aprendi, eu estava vendo que eu estava me afastando da técnica, dessa necessidade, dessa visão, desse repertório. Porque lá, apesar de eu atender 200 processos, eu não estava agregando repertório mais. Era um Ctrl-C, Ctrl-V das mesmas coisas, teses que eu sabia que nem ia funcionar e eu sou obrigado a colocar. Tá? Então, basicamente, essa é a questão. A gente tem que ir lá e atuar. Tá? Porque a gente tem essa dificuldade de compreensão em muitas coisas. E existia uma advocacia que a advocacia, como por ser uma atividade rica, pessoal, em relação ao acesso, porque, olha só, na competição de mercado, vocês têm que entender que tem profissões que o título acadêmico delas não torna o mercado só para ela, tá? Então, o que acontece? A gente, como advogado, só a gente pode atuar como advogado. Não pode, por exemplo, outra pessoa que não tem a carteira da OAB vir aqui, um contador vir aqui advogar. Só que, por exemplo, os contadores, eles não têm uma área isolada só para isso. Olha, aqui só atua contador. Não, muitas vezes outras pessoas vão lá e entram. Jornalista, administrador, vai lá e ocupa a parte do mercado que era deles. Então, a gente tem uma área que está segregada só para a gente. Só a gente pode atuar ali. E isso ajuda muito a advocacia, até porque muita gente que tira a carteira do AB, tira basicamente como sinônimo de diploma. Aí tira a carteira do AB como sinônimo de diploma, mas vai fazer concurso. Só para, de novo, concurso psicológico, e dá lá para o stakeholder dela, né? Para os familiares, falar, olha, fiquem tranquilos, eu estou progredindo. Mas se ela nunca vai advogar, para que ela fez isso? Mas, pô, resposta, né? Ali aos parceiros dela. Então, basicamente, são essas questões que rondam todo, são vários universos de pontos que eu poderia ficar nomeando, mas que eu acho que não vale a pena ficar enchendo o cérebro de vocês, ainda mais depois de 3 lives por dia. A gente ainda tem muita coisa para vencer aí até chegar a semana do evento, mas esse ponto é importante. Não fiquem com medo, porque muitas das pessoas que estão falando com vocês, até que têm escritórios, estão com essa gestão com dificuldade, porque a gente está falando de coisas acessórias que não são o que sustentam de fato um escritório, e essa titulação, essa tua autocobrança de eu não vou conseguir fazer, faz porque vencer é muito importante, vencer dá confiança. Então vai lá e faz um, atende um cliente.
Ah, apareceu 2. Atende um. Se tu tá inseguro, atende esse um. Quando chegar lá no processo final e na justiça do trabalho, tu vai ter vantagem quanto a isso. Porque qual é o problema? Se eu pego um cliente de uma outra área, demora a resposta. Só que na área trabalhista não, tu tem uma resposta bem rápida. Tu pode fechar um acordo em 3 meses. E aí tu já vai ter essa resposta, já ganhou confiança logo. Só que aí se tu pegar um processo para ter resposta dele daqui a um ano, tu falar, a advocacia não funciona, eu desisto. Então é por isso que a gente está aqui mostrando os fundamentos e as sugestões e mostrando o porquê de cada coisa, para que vocês se desafiem, se coloquem e tenham uma resposta para guiar o futuro do profissional de vocês e financeiro de vocês. Tá bom? Aí, vamos estudar gestão, vamos estudar empreendimento, vamos organizar. Tudo isso está muito linkado. São peças que se comunicam. A gestão vai ajudar no marketing, o marketing vai ajudar a gestão, basicamente tudo isso. Por quê? Eu vou fazer marketing para um público que realmente queira, e esse marketing ele vai transparecer o que eu posso entregar para ele de resultado. E é resultado que vai levar a tua advocacia adiante. Não é o teu título acadêmico. Como eu disse, as pessoas vão chegar para ti, tu vai lembrar de mim. Quando um cliente sentar lá na tua frente e falar assim, tu é advogado com a OAB e tudo? Tu vai lembrar de mim. Esquece, é isso. Aí tu vai lembrar, caraca, eu tava pensando que se eu não fosse doutor, a pessoa não ia me respeitar. Ela vai te respeitar, porque quando tu disser que tem a resposta, ela vai te respeitar. E tu tem a resposta, já te dei o caminho aqui. Fala que tu sabe como é o tratamento. E se tu precisar pesquisar, pode falar para ela, olha, eu vou colocar, acontece com a gente, quando a gente está atendendo no escritório, eu falo, olha, eu tenho certeza de 8 pedidos daqui, mas tem esse pedido que eu preciso investigar para colocar ele de maneira sólida na tua demanda. Pode ser que ele seja eliminado, mas assim que depois que eu tomei os fatos e organizei, eu vou deixar ele de stand-by e eu vou explicar para o meu cliente isso. Se eu estou falando que eu preciso estudar, que é uma coisa necessária, tu acha que ele vai me questionar? Claro que não, eu sou profissional, eu que guio esse negócio aqui. A gente está falando, e tem outro ponto mais importante ainda, que é bugante. Você está falando de justiça. Esse negócio que a galera fala, não, a cabeça de juiz é que não é o bumbum de neném. Meu amigo, vai acontecer? Vai, mas essa é a regra? Não é a regra. Não é a regra. Então tu coloca lá o teu projeto, a tua petição, né, para dentro da justiça, tu não pode esperar de lá que sempre venha uma coisa leviana. Então vai ter uma organização, vai ter uma oportunidade, está falando de justiça. Então eu errei, às vezes, não precisa estar 100% ali, vai vir o resultado. Vem o resultado. Até essa própria história que eu contei para vocês, depois que eu estudei Direito Real, eu achei que poderia ser melhor. E eu vejo isso toda hora. Eu vejo ações do Brasil, porque eu tenho que fazer consulta de algumas empresas que eu atendo em relação às fases de liquidação e tudo mais. E eu falo, meu Deus, se eu mostrasse para meus alunos, eles iam ficar doidos. Porque eu não ia deixar ele fazer uma ação desse e assinar isso aí, não. E ela ganhou. Por que ela ganhou? Vocês vão se basear nisso? Não. Vocês claramente vão se aperfeiçoar e melhorar. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é que essa tua insegurança não precisa ficar alimentando ela, não. Por conta desse cenário que eu estou falando para vocês. Porque a gente está tratando de justiça. Lá a gente não vai para ver quem é o melhor jurista. A gente vai para entregar o justo. E aí, não é mais quem é o que tem a mais titulação, que tem o maior currículo. O cara pode ter um currículo 50 vezes melhor que o meu. Se eu entrei com o pedido certo, dos fatos certos, vai vir a resposta. O que vai adiantar? Ele tem uma tese de doutorado, mas tem um cliente que eu tenho prova de que fez uma coisa irregular. É isso. É isso. Então, eu preciso que vocês parem com isso e comecem a estudar as outras etapas, tá, do universo da advocacia com relação assim, à empresa, à atividade mesmo do escritório. Tá? Estudem esses outros universos que eles vão diferenciar vocês. Vou dar um abraço aqui pro pessoal aqui. Alan, Jéssica, participou das 3 lives. Gente, aproveitem as lives. Porque quando a gente faz ao vivo, é uma chance de vocês não procrastinarem e poderem interagir. A Lorena falou aqui, a minha pós me acrescentou muito, mas o maior motivo para fazer foram os outros. É normal. É normal, acontece. Tá? A gente não é 100% nunca. E assim, a minha pós também acrescenta coisas, mas acrescentou bastante sobre o que não fazer. Porque em relação à atividade profissional, quando eu estava gerindo o escritório ali, os atos, não dava para eu pegar, por exemplo, matérias que a gente estava discutindo na pós-graduação e acrescentar.
no escritório. Por quê? Porque nunca me apareceu uma demanda daquela. E se eu fosse fazer marketing individual para aquela, ia ser muito singular. E eu preciso atuar num público que ele seja renovável e que me traga rentabilidade. Então, essa meta das diferenciações que o conhecimento te traz, e assim, tu pode ingressar nisso sem precisar enfrentar uma titulação de 2 anos. Tu pode simplesmente parar para estudar uma outra área. Tu pode simplesmente parar para estudar uma função específica de emprego. Porque emprego ainda tem isso. A advocacia trabalhista é um nicho gigantesco. Não adianta eu falar, eu sou empregado, empregador. Que tipo de empregado tu vai atender? Porque tem de diversos. São milhares de profissões, milhões de profissões, sei lá. Toda hora se renova, aparece uma nova, diminui. E assim segue. E não vai parar. Por que tu acha que a gente está chamando vocês para cá? Não é uma coisa sem fundamento. Então, quando eu falo sobre pós-graduação, não é para criticar, é só para dizer, olha, não é esse o repertório que está faltando para ti. Esse repertório eu tenho certeza que tu tem. Porque tu estudou uma faculdade inteira, porque tu passou na obra, tu já se mostrou uma pessoa capaz de agregar estudo. Você só precisa aprender a operacionalizar ele. Porque se tu for muito inteligente, mas não tiver ali uma captação de cliente, não vai rolar. E se tu captar um monte de cliente e não souber diferenciar o bom do ruim, tu vai te afundar. Porque o que vai acontecer? Lindman, apareceu um monte de cliente ruim. Isso é normal. Tu vai fazer uma campanha, tu vai afunilando ela com o tempo, mas sempre vai haver um momento que esses prospectos, as pessoas que indicaram para ti, tu vai falar assim, não vou lhe atender, não posso lhe atender. E aí tu vai ter uma métrica, vamos lá, como é que eu posso melhorar minha métrica sobre a captação? Dando o exemplo aqui do que vocês vão operacionalizar para chegar no resultado e que não tem a ver com a academia. Tu vai ter 10 ligações de clientes, tu vai despachar 7 e vai fechar com 3. Só que as pessoas vão falar assim, é que tu despachou 7? Tu é doido? Tu fala, não, é que tu não entende as métricas. Porque se eu aceitasse esses 7, são 7 processos infrutíferos. E aí eu ia ter que cobrar mais dos outros processos frutíferos. Ou seja, eu ia prejudicar meu ciclo. Qual é o meu trabalho aqui? Tentar melhorar a qualidade dos meus clientes. Clientes qualificados. Então, de 10 eu quero aumentar para 6. Como é que eu faço para melhorar meu marketing para alcançar isso? Ou então, eu vou alcançar 20 pessoas no meu telefone e vou fechar com 6. E assim sucessivamente. E aí, como é que eu posso, desses 6, quanto resultado eles podem me produzir? Agora eu quero atuar em outra função para gerar um resultado desses clientes maior. É assim que vai funcionando as etapazinhas. E é isso que vocês têm que estudar, essa estruturação. E vocês têm a competência para isso. Simples assim. E tem aí um monte de aula para ajudar vocês. Então, mandem as perguntas de vocês, o que vocês tiverem dificuldade, tá? E lembrem, cada etapa dessa, vocês não precisam chegar nos 100%, para começar a colher resultados. Vocês vão colhendo resultados gradativamente e isso vai dar gás e energia para vocês financeira e dar resposta, inclusive, para as pessoas que são os stakeholders de vocês, né, estão ali no apoio e vocês querem dar um feedback positivo para elas apoiarem vocês chegarem lá, poderem fazer esse ciclo iniciar e se tornar contínuo. Todos vocês são capazes, tá? Não cai nessa pilha não de se tu está numa mesa de pessoas acadêmicas, elas vão te questionar título, mas se elas sentarem numa mesa de pessoas que são empresárias, elas vão falar de números e resultados e posicionamentos e estratégias e aí? Eu tenho um título, tá vendo? Não são lugares diferentes. Competência, todo conhecimento ele se justifica até determinado momento. Não dá para pegar um conhecimento de um lugar totalmente diferenciado e enfiar aqui e achar que é isso aí, tá bom? Então, fuja um pouco disso. Eu sei que é muito difícil, até porque vocês têm pouco acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, o que acontece quando vocês voltam para o meio de vocês, aí voltam a falar dessa necessidade de pós, porque o escritório está pedindo pós, isso aqui. Não, para. É uma competição de novo. Vai lá na aula de gestão de tempo. É sério que tu vai investir 2, 3 anos para aumentar R$1.000 no salário? Tipo, não vai rolar. E eu estou falando da regra, obviamente. Tem gente que tem a oportunidade de fazer em um lugar diferenciado, eu conheço alguns escritórios diferenciados nesse ponto, pode, mas como eu disse, é uma margem menor. É igual a discussão lá quando a gente falou de empregado e empregador. Vou ficar tentando entrar nesse nicho aqui que é desse tamanho ou desse aqui que está abundante e pegando na minha cara a oportunidade de ter novos clientes de forma constante. E se eu perder um, tudo bem, tem outro. Aí o outro aqui é menor. Entendeu? São essas as questões que vocês têm que analisar para começar a se engajar. Tá? E vocês são extremamente capazes. Continuem usando as lives, como eu disse para vocês, para não procrastinar na absorção desses conhecimentos. Aproveitem todos os conteúdos que a gente está separando, mandem perguntas, tudo que a gente vai respondendo aqui ao vivo. E
e empurrando vocês para um lugar de maior qualidade. Como eu disse, não dá para ser uma advocacia desgastante. Vocês não vão suportar isso por muito tempo. Então vocês têm que fazer o melhor para fazer com que ela tenha uma rotina mais parecida com aquilo que vocês estão dispostos e têm energia para aguentar. Tá bom? Então até amanhã de manhã às 7 da manhã. Quem estiver ocupado nesse horário, a live vai ficar gravada e disponível como sempre. Mas usem esse tempo de live para não procrastinar e já dar uma virada de chave aí em 2 semanas. Cara, são 2 semanas antes do evento. Então, 2 semanas vai ficar grandão e vai pro evento para consumir tudo. Tenho certeza que isso vai mudar total a cabeça de vocês e a postura e o posicionamento. Vai parar de voltar para um caminho que as pessoas estão falando e que são situações acessórias que não são o que vai garantir vocês no mercado. Então não fiquem com medo de errar, é assim mesmo, faz parte em todos os processos e aqui não poderia ser diferente. O que vai te diferenciar vai ser a constância. E tu vai olhar para trás, como eu falo para vocês, eu já olhei para trás e falava, não acredito que eu fiz isso. Eu era maluco? Até todas as etapas vão ser assim. O marketing vai ser assim, a petição vai ser assim, a audiência vai ser assim. Vocês vão falar, meu Deus, eu fazia audiência assim, mas ela vai te trazer resultado. Eu fazia a minha gestão financeira assim, mas ela vai acontecer. Tá? Não é esse negócio de bicho de cabeça que não, vou ficar manchado, vai nada, pelo contrário, só vai progredir, tá bom? Então, é isso, um grande abraço para vocês, boa noite, bom descanso, esfriem a mente aí que amanhã a gente vai acelerar de novo.